Deus abençoe você. Estamos ao vivo pela TV Canção Nova, aqui direto dos estúdios do programa Para Ser Feliz, dos estúdios Santa Clara, onde acontece o programa Para Ser Feliz. Estou muito feliz de ter a sua sintonia. Lembrando que nós estamos fazendo uma série fantástica sobre os sacramentos. E hoje nós falaremos sobre o sacramento do matrimônio, é um sacramento fantástico. Depois falaremos do sacramento da ordem. Na verdade, na terça que vem nós vamos pular o sacramento da ordem, vamos voltar na próxima terça, porque terça que vem vai ter um programa ao vivo de São Paulo com público, lá na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, né? Rua Tamandaré 355, então você de São Paulo e região está convidado. Aí lá a gente vai falar um outro tema, que é sobre a esperança, e depois o padre volta na próxima terça para concluir com o sacramento da ordem. Mas enfim, só para te dar aí uma noção de como vai funcionar, essa série está maravilhosa, porque gente, como estão surgindo perguntas, como o povo de Deus está se inteirando e aprendendo coisas, interagindo, está sendo maravilhoso. Hoje vamos falar sobre o sacramento do matrimônio, vamos começar cantando uma música também que remete a essa realidade. Nossos caminhos não se cruzaram por acaso, pois Deus, o seu carinho, me queria ao teu lado. Te amo. Tu me amas, há entre nós a mesma chama, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos em Deus. Deus abençoa esta nossa união. Maria, Mãe tão boa, nos estenda tua mão. Te amo, tu me amas, há entre nós a mesma chama, a chama do amor. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos em Deus. Vocês viram que tem um romance no ar, né? Olha só, falando do matrimônio, os dois casados aqui já prepararam uma música que geralmente se canta em casamentos, né? Você foi no arco, no baú, né? Essa música do Diácono Nelsinho, acho que ele compôs, se eu não me engano, na década de 80, essa música, né? Sim. Linda demais, eu ouvi. Como chama? Nossos Caminhos, né? Nossos Caminhos. Ele fez pra Márcia? Pra Márcia, sim. Que legal, lindo demais. Música que se canta geralmente em casamentos. Se você não conhece, convido você a pesquisar aí depois na internet, Nossos Caminhos. As músicas do Diácono Nelsinho Corrêa, diga-se de passagem, são lindas. Ele é um excelente compositor. É um dos maiores aí, né? Da música católica. Da música católica. Então, obrigado aí por ter tirado esse coelho da cartola. Deus abençoe. Amém. Então Ellen, também a Carol, esposa do Cleuber, se preparem. Romance está no ar hoje falando do sacramento do matrimônio, hein? Fica a dica. E aí, mestre Cleuber? Como é que você tá? Tudo bem? Não, você tem que ficar em pé, porque quem está em casa vê a sua blusa. Olha só a blusa dele. Não, fica em pé, fica em pé. Pegou a blusa. Pô, olha, só porque ia falar de matrimônio. É porque vai falar de matrimônio Ele hoje, queria gente. que a Carol visse nessa blusa. E olha só essa gola de fora. Isso é estiloso, não é? É muito estiloso. Não, é gola V que fala? É um E executivo. O outro é o que mesmo? O outro é Oi? polo? É isso. Polo. Rapaz do céu. Olha só, eu aqui na minha pobre batina, claro que tá eu tô bom. bem vestido, né? Representando o Cristo.
Cristo, mas parabéns, que bom. Obrigado. Então, ó, Carol e Ellen, fica a dica, hein? Bom. Muito bom, meus irmãos. Esse sacramento é fantástico, viu? O sacramento do matrimônio é um sacramento lindo. Tenho muito prazer de, como sacerdote, poder falar sobre, poder direcionar também os casais, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom, sobretudo você que é casado, que está pensando em casar. A gente precisa entender o que é o sacramento, né, gente? É um dom de Deus que comporta compromissos, claro, mas também comporta uma graça, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o sacramento o matrimônio, o sacramento é uma prisão, é isso, é aquilo, eu tenho que agir assim a partir de casado, eu tenho que agir assado, mas não é só um compromisso, é também uma graça. Por exemplo, eu me tornei padre, não é hoje o sacramento da ordem, claro, mas só para te dar um panorama, eu recebi muitos deveres, óbvio, né? O dever de ser um bom padre, de lutar contra o pecado, de direcionar as pessoas, mas eu também recebi uma graça para me ajudar. Não são somente os meus esforços, eu estou sozinho para fazer acontecer, não. O sacramento também te dá uma graça de estado, né? É muito especial. Então, ó, eu quero começar, hoje eu vou ler 3 passagens bíblicas para falar sobre o sacramento do matrimônio. A primeira está em Gênesis, finalzinho do capítulo 1. Na verdade, eu vou pegar mais o capítulo 2 de Gênesis. No final do capítulo 2, ali quando Deus criou, né? Deus criou o ser humano do pó da terra. E depois, Deus, Gênesis 2, a partir do capítulo do versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Deus tinha criado Adão. E Deus disse, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivente teria o seu nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais. Então, já pulei o versículo 20, o Senhor Deus fez vir sobre o homem um sono profundo e ele adormeceu. O Senhor lhe tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher humana, porque foi tirada do homem. Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja bem, na criação, isso é um dado que a gente chama na teologia criacional. Deus criou o homem e depois ele disse, não é bom que o homem esteja só. O matrimônio é a vocação natural. No caso, eu vou falar isso no dia que eu for falar do sacramento da ordem, né? A minha vocação, ela é uma vocação atípica, digamos, é um chamado especial em virtude do reino dos céus. Pelo reino dos céus, para viver totalmente como Jesus viveu, que não se casou, que era celibatário, que celebrou o santo sacrifício da missa, né, ofertando o seu corpo e o seu sangue, o padre abre mão, né? O padre não renuncia ao matrimônio, porque você só renuncia a coisa ruim. Você renuncia o diabo, você renuncia o pecado. Ele faz uma oferta do matrimônio, que é o chamado natural de todo ser humano, de todo homem e de toda mulher, né? Ele faz uma oferta pelo reino de Deus. Então, Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Há um dado aí criacional. Claro, como Jesus mesmo explicou lá no Evangelho, eu falava isso no podcast do Vilela semana passada, lá no Inteligência Limitada, que aquela passagem na qual Jesus disse, acho que é Mateus 5, algumas pessoas são incapazes do casamento, porque nasceram assim, ele falou da infertilidade. Depois Jesus disse, algumas pessoas são incapazes porque os homens os fizeram assim. Ele falava dos eunucos, que eram castrados, porque trabalhavam diretamente com as rainhas. E no final ele falou, alguns se fizeram incapazes do casamento por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Então Jesus já deixou claro que tinha um chamado ao celibato, que é atípico, mas o chamado ordinário é o casamento, é o matrimônio. Deus criou o homem para que ele abandone seu pai e sua mãe, abandone no bom sentido da palavra, né? Não abandonar no sentido de não dar assistência, de não amar, mas para que ele deixe seu pai e sua mãe, a mulher para que deixe seu pai e sua mãe e junto com o homem construa uma família, né? A família é o grande sonho de Deus. E nós vemos na nossa cultura, gente, marcada por tantas ideologias, que cada vez mais tentam desconstruir no coração do homem, da mulher, esse desejo de ser família.
muitas mulheres que trazem esse desejo natural, porque Deus criou assim, de ser mãe, de ter uma família, homens de serem pais, de ter uma família, estão desistindo por causa da cultura, por causa de feridas, por causa de maus exemplos de matrimônios que viram na família, ou porque pensam que é só a carreira. Olha, o tempo passa tão rápido, né? Por exemplo, falando com todo o carinho das mulheres, né? O sistema reprodutivo feminino, ele tem um prazo ali, né? Para ele funcionar bem, para a mulher gerar vida. Mas o que eu vejo hoje? Com todo carinho eu digo, eu sei que é uma matéria complexa, mas o padre diz como pai espiritual, né? Que às vezes a mulher está preocupada com tanta coisa. Preocupada com a carreira, preocupada com aquilo, preocupada com uma independência. Aí a hora que ela acorda para a maternidade, muitas vezes não dá mais tempo. Quantas mulheres eu recebo pedidos de oração, mas quantas? Padre, eu queria engravidar e não consigo. Mas a hora que ela vai pensar nisso, ela está com 36, 38, 40... E é claro que o sistema reprodutor feminino, à medida que, esses dias eu vi uma ginecologista explicando, à medida que vai passando os anos, depois dos 30 anos, vai diminuindo consideravelmente a possibilidade da mulher engravidar. Sabe? É algo, um dado fisiológico, mas a cultura está ensinando. E às vezes o pai e a mãe ensinam, não, você tem que ser independente, você tem que ter dinheiro. Claro, não é errado estudar, não é errado buscar independência financeira, mas a vocação da grande maioria das mulheres é a maternidade, é o casamento. E a vocação da grande maioria dos homens é a paternidade, é o casamento. É gerar uma família. Mas nós estamos muito egoístas. A gente quer pensar, mas o meu futuro, eu não vou poder mais ir na praia, eu não vou poder mais viajar, eu não vou poder mais comer chocolate, fazer churrasco. Gente, assumamos a vocação que Deus nos deu. Você que é chamado ao matrimônio, você que é jovem, não tenha medo de se casar jovem, de ter filhos, de se abrir a vida. Eu casei a minha sobrinha com 21 anos em Portugal, ano retrasado, passado. E o marido, Pedro Antônio, está com 43, 23, ele é português, acho que ele tinha 23 e ela, minha irmã morou em Portugal há um tempo, eles se conheceram lá, namoraram, ela com 21. E eles estão tão bem, construindo a vida juntos, sabe? Claro, eu não estou induzindo você a casar mais tarde ou mais cedo, mas sabe, a gente vai entrando tanta laurota na nossa cabeça, que a gente vai saindo do plano de Deus, que é o casamento, que é o matrimônio, que é a procriação. Olha só, o que é o sacramento do matrimônio? Eu já vou ler outras passagens bíblicas, mas eu já quero dizer nesse ínterim, a partir desse versículo que eu li. É uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher, que foi instituída por Deus e que foi elevada por Cristo à categoria de sacramento. Então a união do homem e uma mulher é uma coisa natural, tanto que naturalmente falando, existe atração, existe a complementaridade. Você vê que os corpos foram feitos uns para os outros, um para o outro, fisiologicamente falando. A geração da vida, né? A mulher que tem o óvulo, o homem que tem o espermatozoide. Deus criou assim, só que Cristo elevou isso à dignidade de sacramento. Ele tornou sagrada essa aliança, né? O que mais que eu posso dizer aqui? Qual é a finalidade do matrimônio? Nos ensina o Código de Direito Canônico. Primeira, é o bem dos cônjuges. Os esposos e a esposa não se uniram só para ter filho, ou só para pagar conta, não. É o bem dos cônjuges. Eles têm que se curtir, eles têm que namorar, eles têm que viver bem. É a união, o amor conjugal. Primeira coisa, o bem dos cônjuges, mas também, segunda coisa, o Código de Direito Canônico nos ensina a procriação e a educação dos filhos. O casal tem que estar aberto à vida. Cara, não estou falando para você ter 15 filhos, que vão conversar, vão ver as condições, mas ser generoso, se participar da obra da criação com Deus, né? Claro, cada casal vai conversar, vai ver as situações, questionar, né, o porquê você não quer ter filho. Às vezes as razões, gente, são egoístas, sabe, eu sou padre e às vezes eu escuto casais com 25 anos de vida ou 30, que falam assim, eu não quero ter filho, é muito caro. Tudo bem. Só que eu escuto também, às vezes no mesmo dia, casais com 60 anos de idade ou 50 anos de casamento que dizem assim, padre, se eu soubesse eu tinha tido mais. Eu perdi um que talvez morreu, ou um mora fora do país, ou o outro mora longe, agora eu estou idoso, estou sozinho. Onde comeu um, podia comer dois, onde comeu dois, podia comer três, né? Como muda a percepção à medida que a pessoa vai envelhecendo e amadurecendo. Só que o mundo de hoje parece que quer nos distrair, sabe? A pessoa busca tanta coisa, aí com 45 anos quer ter filho, com todo o carinho, o padre diz, é um tema delicado, mas eu preciso dizer. Sabe, se abra a vida, entenda qual é o seu chamado, tudo é importante, o trabalho é importante, mas muitas vezes o seu chamado é a família, é construir uma família, sabe, é gerar vida. E às vezes é o egoísmo que não nos quer deixar nos abrirmos à vida. Então, o matrimônio também, além da procriação e educação dos filhos,
o matrimônio existe para se tornar um sinal do amor que existe entre Cristo e a igreja. Eu vou ler isso em Efésios já já. Então vamos lá. Quero ler a próxima passagem, que está em Mateus 19. Do 3 ao 6. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judeia, pelo outro lado do Jordão. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Olha só, é uma só carne depois do casamento. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Você que casou, você é uma só carne com essa pessoa. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar uma carta de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu essa carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas não era assim desde o princípio, ou seja, isso não era o projeto de Deus. Ora, eu vos digo, quem despede a sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outro, comete adultério, e quem se casa com alguém que já foi casado, comete adultério. Está vendo? Isso aqui é Jesus que está dizendo. Gente, eu explico isso aqui quase todo o programa, e cada programa vem gente mandando mensagem: eu não sou casado, não posso comungar. Gente, eu já expliquei milhares de vezes, né? É só você digitar aí na internet, depois no YouTube, programa para ser feliz, nulidade matrimonial, que eu fiz com o Dom José Falcão. Nós explicamos isso, né? Então, o sacramento é indissolúvel. Uma vez que ele foi celebrado, ninguém pode cancelar. Sabe, uma vez que ele aconteceu, ele aconteceu. Então só pode ser desfeito em caso de união ilegítima, quando ele não aconteceu, né? Agora, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água do batismo. Pois ele quis apresentá-la a si mesma toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar as suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama a sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a própria carne, pelo contrário, a alimenta, cerca de cuidado, como Cristo faz com a igreja. Esse mistério é grande, eu digo em referência a Cristo e a igreja. Em suma, cada um de vós ame a sua esposa como a si mesmo, que a esposa também tenha respeito pelo marido. O que São Paulo está dizendo aqui aos Efésios? Capítulo 5, o que eu já disse. O casamento, a união do homem e de uma mulher, é uma prefiguração, uma imagem da união de Cristo com a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Então o homem deve dar a vida pela sua esposa. A igreja também respeita Cristo, está com Cristo sob a sua missão. Assim a mulher também deve estar com o marido. Os dois são uma só carne, nenhum é maior, nem o outro é menor. Os dois estão sobre uma única missão. Isso que é a palavra submissão, submissio do latim. Colocar-se sobre uma mesma missão, a missão de educar os filhos, na missão de santificarem um ao outro. Casamento, você não entra no casamento para você ser feliz somente. Eu quero casar para eu ser feliz. Não, você entra no casamento para você ir para o céu, para você santificar o outro, para você amar, e se santificando o outro, renunciando a si mesmo, amando, você vai para o céu, você vai ser feliz, você vai no caminho crescendo. Você está entendendo? Então, o casamento, ele é realizado com o consentimento livre dos noivos, né? E exige uma fidelidade e exclusividade até o fim, abertura à vida, como eu falei, graça à abertura para educar os filhos na fé, e também os efeitos do matrimônio. Ele dá uma graça santificante para o casal, um socorro espiritual para o casal, juntos e unidos a Cristo superarem as dificuldades. Ele gera uma aliança indissolúvel e permanente, né? O vínculo permanente, e através do sacramento do matrimônio, a presença de Cristo está sempre no seio do casal, no seio da família, junto ao casal. É uma graça santificante, é uma graça de estado. E olha só, claro que viver no matrimônio, que é lindo, é uma prefiguração do amor de Cristo pela igreja, exige o quê? Disposição para amar,
disposição para perdoar, exige também capacidade de negar-se a si mesmo, né? Renunciar-se a si mesmo, como Jesus disse. Onde há amor verdadeiro, há sacrifício. Onde não há amor, não há sacrifício. O amor exige um esquecer-se de si. O amor exige um dizer não ao egoísmo, um se entregar. E é lógico, é desafiante. Então, o matrimônio vai exigir perdão, vai exigir diálogo, vai exigir paciência, vai exigir oração. Está difícil cuidar da sua esposa, estar com o seu esposo? Reze mais, peça a Deus sabedoria. Tenha paciência com o jeito do outro. Saiba de uma coisa, a pessoa não vai se tornar o que você quer. Ela é o que ela tem uma identidade, ela tem uma personalidade. Claro, estimule-a a melhorar, a crescer, reze por ela, mas você não vai transformá-la numa outra pessoa. Então tem que ter uma aceitação, eu digo, da personalidade, da cultura do outro. Claro, estimulá-lo a crescer, a deixar os defeitos graves, né? Mas também ter uma acolhida, sabe? Ter oração. O casal precisa rezar junto. O Padre Léo dizia que o casamento só dá certo quando é em 3, né? O homem, a mulher e Deus. Deus é o centro, né? A oração, a palavra de Deus, os dois buscarem crescer na fé. E quando um não está buscando, que o outro seja sustento, reze a mais por aquele, lute por aquele, né? E você sabe que no Catecismo da Igreja Católica, dos números 1601 a 1666, a igreja fala sobre o sacramento do matrimônio. Ela define o matrimônio, né, do 1601 a 1605. A igreja define o matrimônio como uma comunhão íntima de vida, ordenada aos bens dos cônjuges, a procriação e a educação da prole. Aquilo que eu falei, é o bem dos esposos, é a abertura à vida, é educar na fé, né? Do número 1607 do Catecismo ao 1611, Catecismo da Igreja Católica, a Igreja explora a instituição do matrimônio pelo Criador, descrevendo-o como uma aliança fundada na comunhão da vida e do amor conjugal. É uma comunhão, é ser uma só carne, é preciso ter transparência, é preciso ter diálogo, é preciso ter verdade no matrimônio. É preciso, quando o outro não está bem, você sustentá-lo, você levantar aquele que caiu, né? O número 1608 do Catecismo menciona as dificuldades e a fragilidade que o pecado introduziu na vida matrimonial, né? Deus sonhou a união do homem e a mulher como algo perfeito, um vínculo perfeito. Mas o pecado também adentrou na instituição matrimonial, e as fraquezas de um e de outro que cedem ao pecado, que cedem à impureza, que cedem ao egoísmo, vão destruindo a comunhão conjugal. Então é preciso buscar a santidade, ambos, tanto o esposo quanto a esposa, e buscar santificar os filhos no matrimônio, para vencer essas realidades, os efeitos do pecado, as consequências do pecado também na instituição matrimonial. Se ambos tiverem a disposição de amar, de conversar, de respeitar, de dialogar, de recomeçar, né? O matrimônio vai para frente. Mas o mundanismo, gente, as séries, a televisão, os filmes, estão cada vez mais querendo ensinar que o casamento não existe, que cada um pode trair, pode sair com quem quiser, que tem que mentir, que tem que trair, negar. Isso é mundanismo, isso é diabólico. A família é sagrada. Você tem que respeitar a sua esposa, o seu esposo, levar a sério. Está com dificuldade? Pede ajuda. Mas não ceda a esse mundanismo, né? Número 1609 a 1617 do Catecismo aborda a pedagogia divina no Antigo Testamento como a lei que preparou para a nova aliança e para a instituição do sacramento do matrimônio. Número 1618 a 1620 do Catecismo, né? Estou citando aqui a seção que fala do matrimônio, no Catecismo da Igreja, descreveu como Cristo elevou o matrimônio a sacramento, tornando uma participação na aliança entre ele e a Igreja. 1641 do Catecismo, artigo 1641, explica que a graça do sacramento ajuda os cônjuges a viverem a santidade do seu estado. Ou seja, você que mora junto e não se casou, você está perdendo uma graça santificante. Quando você conseguir regularizar a sua situação e se casar, você vai sair da condição, né, de pecado, e também você vai receber uma graça santificante para viver a santidade do seu estado. Com todo respeito a quem, por algum motivo, não consegue, né, contrair a aliança sagrada do matrimônio, por um impedimento que às vezes não é nem seu, é da outra parte. Claro, talvez você viva no estado de segunda união, mas a gente respeita, né? Acolhe com carinho você, tem lugar na igreja para você. Mas o sonho de Deus é o matrimônio.
E a gente, quando pode resolver a situação para se casar, resolva, vai atrás e peça a nulidade matrimonial. Investigue se tem possibilidade, né, de ter o processo de nulidade, se o sacramento não aconteceu, para você casar de novo, sair do estado de pecado mortal e receber a graça santificante, porque o matrimônio não é só dever, é graça também. É uma alegria, é um dom espiritual que Deus derrama para ajudar você a viver bem o seu matrimônio. 1641 a 1643 do Catecismo fala da unidade e da indissolubilidade do laço matrimonial, bem como da fidelidade, da abertura à fecundidade, né? Então eu estou lendo aqui 1601 a 1666, estou lendo o resumo dessa parte tão rica do catecismo que fala sobre o sacramento do matrimônio. Depois você pode ler, Catecismo da Igreja Católica, números 1601 a 1666, é uma riqueza, gente. Estou trazendo um resumo porque o programa é rápido, né? Mas enfim, segundo bloco eu vou estar aqui para responder as suas perguntas via WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Manda sua mensagem para nós, tá? Vai ser uma alegria responder você. E olha, saiba que o sacramento é uma bênção, ele é santo, ele é uma graça. Se o seu matrimônio não está fácil, por algum problema, por defeito do esposo, da esposa, não jogue junto com a água suja o bebê que nela tomou banho. Não é que todo sacramento não presta, não é que todo casamento não presta. Você está lidando com um problema. Separe as coisas, peça a Deus a graça do seu sacramento, do seu matrimônio ser retificado, ser curado, ser restaurado, né? Mas entenda que é uma instituição divina e que é uma bênção.